Deus seja louvado. Como Deus é bom, como eu sou feliz com esse Deus. Como Ele nos surpreende, Ele faz surpresas, né? O tempo todo. E meu nome é Eliane, eu dou graças a Deus pela bondade de Deus e pela misericórdia dEle na minha vida, pela vida do José Hilton. E eu sou a prova viva de que Deus nos tira do monturo e nos faz assentar no meio de príncipes, né? Dos príncipes dessa terra. Então eu louvo a Deus pela tua vida, César, Marisa. Louvo a Deus pela vida do Davi e da Juliana. Pode colocar em pé, por favor, eu não estou vendo vocês. O Davi é meu filho, está ali. E também pela vida da minha filha, Isabel e Tiago, fica em pé. Aí, vamos recebê-los, queridos. É muito bom estar nos acampamentos de jovens, né? Nós participamos, e nos acampamentos de casais, mas estar com os filhos é uma emoção, né? E então eu louvo a Deus pela vida da minha família. Com Jesus, sobre eu escolhi você, meu amor, não há tragédias sem solução. Não há. Eu vim de um lar que era totalmente desestruturado, destruído. Meu pai era alcoólatra, minha mãe era muito irritadiça, eram 6 filhos, nós morávamos num barraco, chão de terra, dormíamos amontoadas, as meninas e a mãe numa cama de casal, que só tinha o estrado, aquela cama, e era um sofrimento muito grande. E o meu pai, quando ele chegava alcoolizado o tempo todo, ele era muito violento, batia em nós, batia na minha mãe. Às vezes ele chegava de madrugada, então ele punha a gente tudo para fora do barraco e fazia a gente amanhecer lá fora com a minha mãe. Foi uma história muito horrorosa. Mas o Senhor transforma, né? E eu me lembro que com 5 anos eu comecei a planejar algumas coisas. Eu planejei matar o meu pai. Falei, vou pegar já sei o que eu vou fazer, vou pegar um martelo, eu mato ele, resolvo as coisas, minha mãe não vai sofrer mais. Mas eu contei isso para minha mãe. E minha mãe falou, minha filha, pelo amor de Deus, nunca mais você fale isso. Nunca mais você pense isso. Porque o teu pai é teu pai. Você tem que amar o teu pai. O pai Deus nos deu para nós amarmos. E aquilo foi tão forte que eu passei a amar o meu pai. A amar, independente do que ele era, do que ele fazia. E foi assim. Foi essa a realidade que eu vivi. E depois eu fui morar com uma tia. O lar também era totalmente disfuncional. E eu conheci a comunidade, conheci o Senhor Jesus, eu nasci de novo, eu tive uma experiência com o Senhor, eu fui a primeira da história de toda a minha família, de toda a geração que conheceu o Senhor Jesus. E depois, a minha família foi sendo ganha, foi sendo salva, e todos nós hoje servimos o Senhor. Conheci então o José Hilton, e escolhi ele por causa da bondade dele, por causa da gentileza dele, porque ele era um homem atencioso, né? Mas eu vim desse lar complicado. E nos primeiros anos de casamento, nós passávamos por muitas lutas, passamos por muitas lutas. Mas o Senhor foi me ensinando. Eu ia para o altar, eu contava para aquela que hoje nós chamamos de discipuladora, mas na época
tinha um outro nome, era uma pessoa mais experiente na vida cristã que cuidava das pessoas mais novas. E eu contava tudo para ela. Então isso ajudou muito, oração, contar os problemas para alguém. Tinha o César e a Marisa, que eram amigos da mesma realidade, da mesma faixa etária, e eu também abri o meu coração com a Marisa, porque ela orava, ela intercedia. Mas muitas coisas nós duas não sabíamos como resolver. Então a gente ia para a pastora Sueli, para a pastora Vera Lúcia, e compartilhávamos. Então o Senhor nos ensinou, entre muitas coisas, que o que ia nos sustentar era a palavra, a oração e o relacionamento com os irmãos. Não é verdade? Então, aqui entra essa parte do discipulado. Mas, dentro da minha experiência, das lutas na nossa vida conjugal, eu encontrei no Senhor a convicção real de quem eu era. Que eu era uma pessoa amada por Deus, que eu fui escolhida por Ele, e que Ele tinha um propósito para mim. Então, quando nós descobrimos a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus, nós conseguimos lidar com as questões. E nós partimos então a entender quem é a pessoa com quem nós casamos, né? E quem somos nós também. Então, quando eu percebi no decorrer do nosso casamento, que os problemas que nós enfrentávamos, muitas vezes, era porque eu não sabia me portar, eu não tinha estrutura, então eu ia reconhecendo, ia acertando, e o Senhor ia dando graças, e eu aprendi com o Senhor o que era perdoar, porque eu havia sido perdoada, e o que era amar e o que era servir. E a palavra de Deus diz que nós somos cooperadores de Deus como filhos amados. Então eu descobri que eu estava cooperando com Deus como uma filha amada, no aperfeiçoamento e na maturidade do meu marido. E ele é um cooperador exímio do Senhor, que coopera com o Senhor, para que eu também possa ser e sendo aperfeiçoada. Criamos os nossos filhos. Aprendi que o meu lar tem que ser um lar de paz, que a minha casa tem que ser um ambiente de alegria, que a minha casa tem que ter o louvor. Então eu cantava o tempo todo com os meus filhos. E quando algumas lutas muito graves aconteceram já na idade adulta dos meus filhos, era um momento, eu me via, eu falava agora, o Senhor falava para mim, agora é hora de você se alegrar com eles. Então Deus sempre me mostrava um motivo, olha, mostra isso aqui para eles, se alegre. E então eu me alegrava, o Davi marcou o casamento, nós estávamos passando uma crise terrível, por conta do meu filho mais velho, que não está no nosso meio, mas ele virá em nome do Senhor Jesus, ele voltará, porque as promessas de Deus se cumprirão, né? Mas nesse interim, o Davi marcou o casamento, e eu lembro que eu cheguei em casa, todo mundo com aquela cara de velório. E eu falei, não, nós vamos nos alegrar, nós vamos festejar. O Davi vai se casar, nós vamos nos preparar para o casamento. E eu vou deixar o meu cabelo crescer. Para eu fazer um penteado bem lindo. E assim, a mulher, eu sei disso, experimentei isso. A mulher é responsável por um ambiente de alegria dentro da casa. A mulher é responsável por buscar a alegria do Senhor. Ele nos coroa de alegria, mas nós precisamos apresentar as nossas cinzas todos os dias para Ele, né? O que dói em mim, o que eu não sei fazer, o que eu gostaria que acontecesse, e o Senhor vai nos ensinando e vai nos dirigindo.
Então, a palavra, né, a palavra nos ensina, é o nosso manual, e nos ensina que nós precisamos, não importa o que a gente passe, nós precisamos ter um segredo ativo dentro de nós, que é nosso relacionamento com Deus e com a sua palavra. O nosso relacionamento com a nossa família. Olhar nos olhos. Sentir o que o coração dos filhos estão sentindo. Sentir o que o marido está sentindo, né? E o nosso relacionamento com os irmãos. Muitas vezes o Zé Hilton falava assim, mas você falou isso para ela, para Vera Lúcia? Falei. Eu falei. E ela está orando e o Senhor está cuidando de nós. Então eu louvo o Senhor por isso, né? Nós precisamos cultivar o perdão e a alegria dentro da nossa casa. O nosso papel é amar, perdoar e servir. E o papel de Deus é transformar a pessoa e nos transformar. É Ele que convence cada um. O nosso papel é só amar, perdoar e servir. E aprendi a me dedicar a cada filho. Eu tenho cada filho, cada um com uma característica, mas eu aprendi a cuidar deles e aprendi a me relacionar com a Isabel, que ela é mais o pai dela, mais ela é mais uma Denise. A Denise que é elétrica, eu estava falando com a Denise aqui, né? Ela é mais assim, festeira, sanguínea, mas dócil. É uma zona para mim, preciosa. O Davi calmo, sereno e tranquilo. Sossegado. Ele não vai na perua do irmão, mas é sossegado. O Davi gosta de época de frio, ele gostava que eu tirava a roupa da secadora e a meia quentinha e colocava no pé dele. Ai. E o Jonatas gosta de conversar, de ser cuidado. E ele ama o meu bolo de chocolate e a minha macarronada. Então, aprendi a me dedicar ao meu marido. Quando eles eram pequenininhos, era um dia do meu marido, um dia era meu, um dia do meu marido, um dia do Jonatas, um dia da Isabel e um dia do Davi. Eles nem percebiam isso. Mas aquele dia, eu limpava a mochila da escola, eu arrumava a gaveta, eu consertava a roupinha, eu fazia desenho, fazia brincadeiras, me focando naquele. Depois, no outro dia, eu fazia com os 3, mas eu dava uma atenção melhor para o outro. E assim eu aprendi a me relacionar com eles. Passamos pelo vale da sombra e da morte. Mas o Senhor passou conosco. E não há vale, não há dificuldade que você passe, que o Senhor nosso Deus não tenha passado primeiro. E deixou o caminho preparado para você passar, totalmente suprido de todas as necessidades. Amém? Jesus, Ele é o nosso Deus. Ele trabalhou na minha vida, Ele me curou as minhas emoções. Eu perdoei o meu pai, perdoei o meu passado e também fui perdoada. Eu sou livre em Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu pude levar o meu pai a Cristo e ele partiu para a glória conhecendo o Senhor. Minha mãe, meus irmãos, são 23 sobrinhos, todos envolvidos na obra de Deus. Então, e os meus filhos, e o meu neto e o meu netinho que está sendo gerado, né? No ventre da Isabel, você vó de novo. Então, eu louvo a Deus pela tua vida, meu bem. Né? Eu escrevi para você, essa foto é de 1982, eu tinha 1 mês de casado, mas
Eu te escolhi porque você era lindo, gentil, amoroso, atencioso, prestativo e cuidadoso. Mas hoje eu reconheço que você é uma prova viva do amor de Deus por mim. Eu te amo para sempre. Um beijo. Não é fácil não, né? Eu acho que vou ter que passar na perua ali, viu? Dar uma ajeitada, né? Mas antes de eu começar a falar, deixa eu colocar o timer aqui, senão eu prometi para o pastor que não ia passar, né? Muito bom. Essa foto aí nós tínhamos 1 mês de casados. E a parede que vocês estão vendo lá é da Comunidade da Graça, em 1982. Mas eu não consigo falar sem exemplo. Eu aprendi a me comunicar com imagens, né? O visual, isso. E uma imagem fala muito mais, né, do que palavras. E o César pediu para falar assim, uma dica, 36 anos, uma marca importante, né? Que podemos chegar, né? E vamos completar agora dia 28 os 36 anos. Mas assim, desses 36 anos, né? Eu quero falar sobre a pressão que nós colocamos no casamento, né? Então eu trouxe aqui 3 molas. E para mim poder me comunicar com você, preciso criar uma linha de pensamento. Por exemplo, acho que a maioria aqui, todos são motoristas, mulheres e homens. Motoristas. Olha aí. De perua, Kombi, Fiat 147, aí vai. Mas, você sabe qual é a função do amortecedor do carro? Você sabe qual é a função? Quem sabe? Um homem. Diga. Vai, Preto. Amortecer a queda. Então já está caindo. Ah, entendi. Outro, um aspecto técnico ali. Aliviar o impacto dos buracos. Quem mais aqui? É o equilíbrio da mola, o amortecedor. Muito bom. Agora uma mulher, por exemplo, uma mulher, só mulher. Aqui. Suavizar o impacto. Garante a estabilidade. Consegui me comunicar com você. Então vamos lá. Seu carro é o seu casamento. O carro é o seu casamento. E quem está dentro do carro é a sua família. Quem está dentro do carro? Você, seu cônjuge. Aí vão nascendo os filhos. E eles vão ficando dentro do carro. Dentro desse casamento. E a vida é dinâmica. Os buracos, as depressões, a água. Não é isso? E que são isso? Que são essas coisas? São os impactos, as crises, os problemas. Por exemplo, eu separei aqui na minha mente algumas crises. Mas antes, esta palavra, eu vim hoje aqui, eu estou me comunicando com uma pessoa. Aliás, com duas. Comigo e com mais um homem aqui, ou mais uma mulher, que vai se identificar com essa palavra. Não são com todos, viu? Tira seu cavalinho da chuva, eu só estou falando com uma pessoa aí. Eu não sei quem é, mas se parece comigo.
Porque eu era um amortecedor, o meu amortecedor tinha muita pressão. E quem conhece amortecedor, sabe que o amortecedor com muita pressão, ele não suaviza, não equilibra. Como é que é? Não suaviza o impacto. Então eu era mais ou menos como esse cidadão aqui, rígido, que precisa de uns 200 quilos para poder entrar em ação. Então o que eu fazia? O que acontecia? Todo o impacto daquele buraco, daquela crise, passava para quem? Para quem estava dentro do carro. Então você já andou num carro sem amortecedor? É uma barulheira, não é não? Parece que vai desmontar. Eu tinha um Fusca desse jeito. Mas quando o cônjuge coloca muita pressão no casamento, quem está dentro do casamento sofre. Bate a cabeça, não dorme direito, dá dor nas costas. É uma barulheira. Você chega perto de uma pessoa que o casamento está uma chiadeira, está ruim, está péssimo. Não sei por que aconteceu isso. Agora, quando o outro extremo, quando uma mola não tem nenhuma pressão, né? O casamento vira uma piada, uma zombaria. Todo mundo faz o que quer, anda por onde quer, marido e mulher, não se entende. Segura aqui, meu bem. É uma bagunça, porque não tem limite. Você já viu família assim? Não tem limites. Então, também problemas, quebra. Esses 36 anos, meus amados, os buracos foram grandes. Meu filho Davi, antes de completar 1 ano de idade, ele tinha uma doença que os médicos diziam que era incurável. Então aquela crise de 1985, né? Não sei se você já passou problema de saúde sem dinheiro. Tranquilo, né? Você precisar de dinheiro de gasolina para poder colocar no carro para levar no médico. O carro do vizinho ainda por cima. Quando minha filha, indo para a escola, ela teve um problema de uma convulsão. E a médica disse assim: sua filha vai ter que tomar remédio até os 14 anos e depois pela vida inteira. Aquela crise. Puxa vida, a Isabel, a frase que eu tenho para ela é meu raio de sol. Os primeiros 10 dias de remédio, ela ficou lenta. Ela brincava, ela corria, e aquele remédio foi um freio para ela. Nós tivemos que tomar uma decisão em Deus e jogar fora aquela medicação e crer no poder de Deus. E agora, recentemente, em 2004, não sei se você, né? As pessoas falam, tudo bem, seu filho é DJ, né? Quando você descobre, você é notificado que o seu filho tem uma outra orientação sexual. É outro buraco que precisa de um amortecedor com bastante equilíbrio. Porque senão, quem está dentro do carro acaba... Você veja que o amortecedor, quando ele é funcional, ele absorve o impacto, ok? Ninguém se machuca. E as pessoas que estão dentro desse carro, que é a nossa família, sofrem menos. A pressão, o que é uma pressão no casamento? Intolerância. Eu fui muito intolerante no começo.
Eu casei com 21 anos, eu era um adolescente saindo para a juventude. Eu não sei se tem homens aqui que já foram intolerantes, ou se você ainda continua sendo uma pessoa intolerante. A intolerância dentro de um casamento, o carro começa a bater. Você é intolerante por conta do seu salário, inflexível. Não tem dinheiro, mulher, já falei. Você viu só? Parece alguma coisa? Aí a mulher fala para o filho, meu filho, seu pai já falou que não tem dinheiro. Aquela pressão psicológica. Ministério. A maioria de vocês talvez são líderes de célula, são supervisores, tem alguns pastores aqui. A pressão do ministério. Meu bem, você tem que estar comigo na igreja. Porque se você não estiver comigo, como é que eu vou crescer no ministério? A mulher que tem que estar junto. O marido tem que estar junto. Me fala, onde está na Bíblia que isso é verdade? Que tem que casar com pessoa do mesmo ministério para fazer a mesma coisa. Isso é pressão. Deus promete o quê? Uma esposa. Deus não promete um pastor. Posso ouvir um amém? Amém. Que é pressão. E aí um dos cônjuges que está no ministério pressiona. Só quem sofre é quem está dentro do carro, né? Quem é que está dentro do carro? Os filhos. A palavra é uma bênção, mas entra no carro, né? Até acabar o domingo, meus irmãos. Então, querido, a pressão a intolerância, a pressão psicológica, a pressão do ministério, pressões financeiras. Aprenda a não colocar muita pressão no seu cônjuge. Você o escolheu. Ele te escolheu. Ambos se escolheram para ser feliz. Felicidade é algo que não aparece do nada. Você constrói a felicidade. Momentos de descontração, mesmo sem dinheiro. Sem dinheiro eu levei ela para tomar um suco. Eu só tinha dinheiro para pagar aquele suco. E aí eu não sei que aquelas mesinhas quadradas do bar, de plástico, caiu o suco. Eu já estava pago, eu só tinha dinheiro para aquele suco. Aí ela falou assim, fica tranquilo que eu pago o meu suco. Bom, irmãos, eu quero encerrar aqui com um texto da palavra de Deus. Tenho ainda 2 minutos. Segura aqui, meu bem. Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Como o meu pastor fala, meu amado pastor, por fora, bela viola. Por dentro, assim são os carros que muitas vezes você vê na rua. São pintadinhos, são lindos, filmados, sem amortecedor. Está todo mundo se batendo lá dentro. Não seja assim o seu casamento. Não viva na hipocrisia. Que perto do pastor, na célula, no encontro de casais, parece ser muito bom. Mas esse grupo aqui, os escribas, eram gente boa. Mas a religião foi levando eles a terem que esconder os defeitos. E no reino de Deus não dá para esconder os defeitos.
Deus vai atrás do defeito, tira lá o tapete e tem que curar aquilo. Diálogo, franqueza, se sujeitar a irmãos, abrir o coração, porque a hipocrisia é algo que Deus não suporta, não vai entrar no reino de Deus. Então, maridos, não andem sozinhos e alivie a pressão sobre a sua casa, meu irmão. Se a sua amada, querida esposa não quer ser líder ou assumir alguma responsabilidade na igreja, eu esperei 10 anos para ser enviado como missionário. Desde os meus dos 15 anos que eu me converti ao Senhor, eu recebi um chamado em 1979. Opa! Mas a minha esposa ainda não estava convicta de tudo aquilo. E as crianças também eram pequenas. E o meu pastor foi muito franco comigo. Ele falou assim: Zaildo, vamos esperar. Como diz o rapaz da Kombi, calma. E essa calma foi em 10 anos. E depois eu fui para Tatuí. E depois estou em Sorocaba, né? E nesse período todo, meus filhos cresceram, amadureceram. Quero dizer para vocês que eu e meu filho mais velho somos grandes amigos, nossa família é linda, somos apaixonados uns pelos outros. E eu acredito que a minha escolha, eu escrevi no papelzinho ali, né? Na realidade, eu escolhi a Eliane pelos olhos. Eu acho os olhos da minha esposa a coisa mais linda do mundo. Tirei uma foto dela sem falar com ela. Orei por ela 6 meses. 6 meses, orando. Ela era amiga da Marisa. As duas entravam sempre juntas na comunidade. E no acampamento de jovens, eu levei uma lanterna desse tamanho assim, ó, daqui, aqui. Cabia 16 pilhas. Das grandes. 16 pilhas das grandes. Eu fui iluminar os caminhos da Eliane. E com aquela lanterna, foi o chamariz. Lembra da lanterna, né, Lourdes? Nós tiramos um jantar de gala. Dali, fomos no cinema, na igreja do Imirim, do pastor Antunes, assistiu Lutero. Voltamos, não tinha carro, né? Voltamos no SP2. E aí, naquela noite, eu pensava que a coisa ia rolar. Mas não rolou. Eu cheguei para ela, falei que ela era linda, se ela queria namorar comigo. Eu dei o beijo aquele dia? Não, né? Não dei o beijo, que eu estava com as pernas tremendo. Não, você me deu um beijo no rosto. Dei um beijo no rosto, assim. E depois eu tive que esperar Deus falar com ela. Aí eu tinha que falar mais com Deus, né? E ela pediu um sinal para Deus. Eu falei, não tinha um sinal mais simples? Porque eu estava na época do exército. E nós ajudamos a fundar a Comunidade da Graça, eu conhecia todas as pessoas da Comunidade da Graça naquela época. E todos estavam orando por mim para não servir o exército. Mas eu fui aprovado no exército. Abriram uma exceção. Porque a oração da Eliane era: se eu iria ser o marido dela, eu iria servir o exército.